Na época ele quis empreender na área de camarão de cativeiro. Então a gente chegou a arrendar uma fazenda de camarão de cativeiro e um frigorífico durante acho que uns 2 ou 3 anos aproximadamente. Chegou a exportar centenas de contêineres para o exterior de camarão, né? Também. Na realidade, a gente pensou na época em diversificar um pouco do risco de crédito, mas o risco do setor primário, né, é outro nível de risco, né? Doença, chuva, né? Esse tipo de coisa. Então, em algum momento teve fechamento de preço no exterior, dumping chinês, a gente decidiu fechar a empresa, não tivemos nenhum prejuízo. Mas foi uma experiência muito grande ao longo de 17 anos, onde o foco principal do negócio era a Factor, né? E a empresa de consultoria, e tinha negócios satélites que surgiam e se mantinham ou não, né, ao longo do tempo. Então foram mais aprendizados ao longo do tempo empreendendo, né, com negócios. E fiquei lá até 2010, né, efetivamente, até o começo de 2010. Foi um enorme aprendizado. O Sérgio é um excelente professor, né, só tenho a agradecer esse aspecto, né. Sempre apoiou nessa parte de conhecimento, de estudo, né, efetivamente. E a gente em 2007, antes da crise, né, de 2008, né, do subprime, que aí começa um pouco a juntar um pouco com a história atual, né? A gente, quando eu fiz o MBA lá da Dom Cabral, o último em 2005, eu já achava naquele momento que a factoring pura não ia sobreviver. A carga tributária era muito alta, tinha uma visão pejorativa do mercado em relação a esse segmento. Então a gente tinha que fazer crédito, mas de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, vamos montar uma financeira, né? Ou vamos montar uma sociedade de crédito ao microempreendedor, né? Ou, de repente, até um banco numa escala menor. Então, a gente começou a pensar que tipo de roupagem diferente a gente ia dar para o negócio de crédito que a gente tinha como factor. Tinha limitação de captação, tinha custo de captação caro, tinha o F na captação e tal. E aí o projeto do MBA tinha que ser um projeto patrocinado pela empresa, ou seja, você tinha que fazer um estudo como se fosse um TCC, não era exatamente um TCC, mas como se fosse, né? Mas tinha que chegar a uma conclusão que fosse viável para a empresa. Então, o projeto que eu desenvolvi durante o curso do MBA da Dom Cabral foi estudar os tipos de instituições que a gente poderia ter, tipo de veículos que a gente poderia criar e qual era o melhor veículo para a gente dar um salto de sair de uma factory para ser o quê? Né? Então, ele foi absolutamente pragmático. Então, eu uni o útil com o agradável, né? O estudo, né? O conhecimento, com a aplicação prática, tendo o professor Dom Cabral para assessorar, a mentoria, etc. Então, esse foi o estudo que eu fiz. E na época, já em 2005, 2004 para 2005, eu já tinha uma visão que o FDIC, né? Que é o Fundo de Investimento de Direito Creditório, seria o futuro das factories, ou seja, quem era factory ia acabar virando FDIC naquele momento, né? Eu já estava envolvido nesse assunto desde 2004, porque a Associação Nacional das Empresas de Factoring, ela criou um grupo de estudos, né? Na época tinha uns 700, 800 empresas em factoring no Brasil, que eram associadas a dessa associação, que existe até hoje, e era o Comitê de Novos Negócios da ANFAC, Comitê de Novos Negócios da ANFAC. E o Dr. Luiz Lemos, que é o presidente até hoje, né? Sempre foi o presidente, né? Sempre foi o presidente. Pensou algumas pessoas no Brasil que ele acreditava que poderiam colaborar com esse processo de... Na época, ele queria estudar o FDIC, né? Tinha alguém que tinha proposto na ANFAC para estudar o FDIC como futuro das factories. E aí casou com o MBA que eu queria fazer e com o momento que estava vivendo. E aí eu fui convidado pelo Dr. Luiz, na época, a fazer parte desse comitê. Nós éramos 4 pessoas, eram 3 do segmento no Brasil, né? Era um de São Paulo, eu de Fortaleza, um do Rio. E quem trouxe o assunto para a ANFAC na época, né? E aí todo mês a gente tinha uma reunião em São Paulo para discutir o assunto. Então 2004, 2005, 2006, até 2007 que casou essa iniciativa da ANFAC com o MBA, eu cheguei realmente à conclusão que a gente tinha que ter um FDIC na época, né? Então, quando foi em 2007, quando as estruturas de administração, gestão e custódia de fundos para FDIC começaram a se organizar no Brasil, né? Tinha o Deutsche Bank, aí primeiro teve o
Banco Boston, depois o Banco Real, né, e alguns bancos começando a se movimentar em relação a isso, eu me senti seguro a partir de 2007 a colocar um FDIC em pé naquela época. A legislação já estava... A legislação já era de 2001, a primeira legislação de FDIC já era de 2001, e tinha uma outra legislação de FDIC da CVM que era de 2005, 2004 para 2005. O primeiro FDIC no Brasil saiu em 2004 para 2005, né, de fomento, né, de facto. Efetivamente, foi tudo junto ali, tudo junto e misturado ao mesmo tempo ali. E eu participei de dentro do processo, né, reuniões com os bancos para montar a área de custódia, a área de controladoria, como é que ia funcionar, como é que funcionava, como é que pagava a operação. Então eu participava, inclusive, da construção do operacional, né, fazendo parte desse grupo lá da ANFAC, efetivamente. Tirando uma dúvida aqui para leigo, né? Vamos lá aprender um pouquinho também. A Factory, ela captava dinheiro também? Ela podia captar recursos somente de empréstimo bancário. De empréstimo bancário. Ela não poderia ter captação de recursos a mercado de capitais. Pessoa física. Não, nem podia emitir, não podia emitir debênture. Podia chegar lá num banco A e tomar um empréstimo. Estou precisando de 1 milhão aqui, me dá 1 milhão aqui, a taxa de tantos por cento ao ano, 4% ao ano e eu emprestar a 10, 12. Isso, ele arbitrava a taxa. A Factory ou era recurso próprio, ou ele tomava de banco emprestado, fazia as operações e dava os títulos em garantia. Ele arbitrava entre o custo que o banco cobrava e o que ele cobrava do cliente. Atravessador. Exatamente, era exatamente isso. E isso tinha... E as operações o recurso que você tomava de banco tinha IOF. Então, além de ter um custo do spread do banco, tinha um custo de IOF. Então, era caro você fazer a captação. Né? Você ficava com a margem muito pequena e o risco era seu, efetivamente. Então, a gente precisava resolver isso, né? Para crescer de uma forma sustentada, efetivamente. Não fazia diferença nenhuma quanto é que tinha de ativo, né? Ou não? Se a Factory tinha... a Factory tem 20 milhões em ativos, né? Não, se fosse uma Factory muito pequena, ela tinha dificuldade do banco emprestar, porque o banco via a Factory como concorrente, ou muita Factory fazia operação por fora, efetivamente fazia. Né? Muitas faziam, efetivamente. Então, pela questão do tipo de operação, ou por uma questão de concorrência, nem todo banco olhava com bons olhos e nem dava para toda Factory limite de crédito. Então tinha restrições. No nosso caso, a gente sempre montou a empresa do zero com padrões de compliance, trazido do banco. Né? Então a gente nunca teve problema em relação, mas ainda assim ficava muito caro a captação por conta do spread que o banco cobrava e do IOF da operação. Né? Porque o IOF, em algum momento, para efeito de política monetária, o governo ia lá e aumentava o IOF, aí o custo aumentava. Então, isso tudo atrapalhava a estratégia de crescimento. Né? Então, o que a gente precisava era desintermediar um pouco, tirar do incumbente, que era um banco, como é que a gente ia fazer captação direta do público, vamos chamar assim, do investidor, de forma legal, obviamente. Né? Então, naquele momento a gente estudou, né, o FDIC era o melhor veículo que a gente acreditava, porque tinha vantagens, benefícios tributários, porque ele é imune, né, é só no investimento, ele não tem tributação, não tinha IOF. Né? Então, o FDIC trazia elementos de segurança para o investidor, né? Administrador, gestor, custodiante, escriturador de cota, agência de rating, auditoria, ou seja, você tinha todos os stakeholders que faziam parte do monitoramento do FDIC, efetivamente. Né? E aí, em 2007, a gente startou a montagem do nosso fundo, mas a gente não queria fazer um fundo simplesmente por uma questão tributária. A gente queria que fosse um fundo a mercado, efetivamente. Né? E aí a gente decidiu fazer o seguinte, vamos lançar o primeiro FDIC de fomento, né, de Factory do Brasil, com rating da S&P. Então, vim a São Paulo, fomos a S&P, fizemos uma proposta para a S&P na época, isso em 2007, 16, né? 16 não, 16, né? Anos atrás. E aí eles toparam o desafio. A gente queria fazer uma distribuição ao mercado, a gente não queria pegar family and friends. Não era só para casar ativo e passivo e ajustar a questão tributária. Não era só isso que a gente queria fazer um negócio de mercado, efetivamente. Né? Se o FDIC era para ser um instrumento de mercado de capitais, ele tinha que funcionar como instrumento de mercado de capitais, efetivamente. Então a gente contratou na época o Banco do Nordeste para ser o distribuidor do fundo. Né?
e contratou a S&P para fazer o rating. Então, o rating, o FDIC da SM, foi o primeiro FDIC de fomento do Brasil com o rating da S&P AA+. Na época, isso em 2007. 2008, né? No começo de 2008, isso na realidade. E o Banco do Nordeste fez a distribuição ao mercado. E a gente captou na época a 112,5% do CDI. Lembro até hoje. A taxa de captação. E a gente captou o recurso em junho de 2008. A gente botou o FDIC em pé em junho de 2008, né? E liquidou todos os passivos bancários, porque eu troquei a captação pela dívida. Só aí tinha uma economia enorme de custo. Captaram quanto? Tem aí? Na época, a gente fez um fundo de 25 milhões de reais. Na época. A gente captou uns 17, 18 milhões de reais na época. Acho que foi isso. 17, 18 milhões de reais. 3 meses antes da crise do subprime. O que aconteceu? E a gente captou para 4 anos. As captações do banco eram conta garantida. Vencia a cada 120 dias. Ainda tinha essa questão do prazo do recurso. Né? Então o que aconteceu? Quando veio o subprime, os bancos fecharam os limites de crédito para todo mundo. Para todas as factories, inclusive. E a gente com caixa. Então o que foi que aconteceu? A gente ficou escolhendo um negócio para fazer. Porque tinha um dinheiro barato, no momento certo, por 4 anos. Que bom, hein? Então foi no momento exato a entrada da operação do fundo, efetivamente, né? E aí a gente nadou de braçada. Foi aí que a gente cresceu mais ainda.